Irmãos, hoje nós iremos começar uma nova série expositiva. Eu passei algumas semanas com os irmãos, se não me engano, 8 semanas, pregando sobre o Sermão do Monte, e foi uma mensagem temática, com alguns caracteres expositivos, mas o fluxo era mais temático, e a gente viu ali as beatitudes que o nosso Senhor e Rei Jesus nos deixou, para que a gente possa ter uma vida cristã fluente na graça dele. Essa manhã nós vamos começar uma nova exposição, de capa a capa, de capítulo a capítulo, versículo a versículo. E será no livro histórico, o único livro histórico do Novo Testamento. Qual é o único livro histórico do Novo Testamento? Atos. Vamos começar, irmãos, uma grande jornada. Vai ser longa, meus irmãos, a jornada. Oi? É grande, tem um livro maior. Isaías mesmo e Salmos mesmo, né? Quando a gente chegar lá, se Deus nos permitir. Mas nós vamos ter uma longa jornada, irmãos. Atos dos Apóstolos. Será necessário muita atenção, aplicação, para a gente poder cruzar esse longo caminho. Serão 28 capítulos, 1007 versículos. 1007 versículos, 28 capítulos, 1007 versículos. Nós vamos passar por cada um deles. Isso vai durar anos, viu, irmãos? Não vai ser uma coisa de meses, não. A gente vai passar anos estudando esse livro, mas a gente vai sair afiado no nome de Jesus. Eu vou introduzir hoje com vocês, fazer a introdução panorâmica, não vou ser exaustivo, mas a primeira parte do sermão vai ser mais como um aulão mesmo, tá bom? Vai ser como um aulão, porque eu preciso dar alguns detalhes para ambientar os irmãos. Eu não vou dar todos os detalhes, porque o livro é longo e aí durante o caminho a gente vai dando outras coisas mais. Mas para início eu separei aqui algumas informações importantes para os irmãos. Depois eu vou fazer a exposição do verso 1 e verso 2. Porque o verso 1 e o verso 2, na verdade, já vá capturando essas informações. O verso 1 e o verso 2, na verdade, é a transição do Evangelho de Lucas para o livro de Atos. Eu vou dar maiores informações aqui para vocês. Então, na semana seguinte, nós iremos completar o parágrafo, porque o parágrafo é capítulo 1, verso 1 ao verso 5. Mas eu não vou ter tempo de completar o parágrafo hoje. Então, eu separei esse parágrafo em 2 pontos. Eu vou fazer uma introdução, depois eu vou trazer essa transição, que é verso 1 e verso 2. Então, quando você olha para o texto de Atos, você já tem que entender que o verso 1 e o verso 2 é a transição do Evangelho de Lucas para o escrito de Atos dos Apóstolos. E você vai entender no decorrer aqui da nossa explanação. Se Deus nos permitir, for a vontade dele, na semana que vem a gente dá uma pincelada no verso 1 e 2, e aí passa por 3, 4 e 5 e concluímos o primeiro parágrafo do primeiro momento da nossa análise no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler, por favor, irmãos? Vamos ficar de pé para ler o verso 1 e verso 2. Vocês querem ler comigo? Projeta aí, por favor, minha filha. Projeta aí rapidinho, que daqui a pouco você já joga logo o meu. Vamos lá, meus filhos. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que foi lida publicamente aqui entre nós. Rogamos ao Senhor que nos guie nessa nova estrada que iremos trilhar. Que seja, Senhor, prazeroso
conhecer o que o Senhor há de nos mostrar aqui na exposição capa a capa do livro de Atos dos Apóstolos. Será um grande desafio, Senhor. Será um desafio para mim, um desafio para os meus irmãos, mas estaremos dedicados na Tua sagrada palavra, que é a revelação. Fala conosco, Senhor, nessa introdução desse estudo e nos ministre o coração para que nós possamos adquirir a sabedoria que há na Tua palavra, o conhecimento dela, Senhor. A Tua palavra mesmo diz que nós devemos ser aqueles que sabem manusear bem a Tua sagrada palavra. Então nos ensine, Senhor, que o Espírito Santo seja o maior mestre essa manhã, conduzindo cada coração a olhar o santo texto com amor e dedicação. Ilumina-me, Senhor, é o que te rogo, para que eu cumpra o Teu propósito hoje, no nome de Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos queridos. O autor bíblico que compôs esta obra, que ficou conhecida depois do segundo e terceiro século como Atos dos Apóstolos. Este livro não tinha esse nome no início, entre os nossos irmãos do primeiro século. Não era conhecido como Atos dos Apóstolos. Quem escreveu ele foi Lucas. Lucas que escreveu esse nome e também escreveu o evangelho que leva o seu próprio nome, o evangelho de Lucas. Lucas é o autor de Atos dos Apóstolos. Compartilham, meus irmãos, desta mesma informação de que é Lucas o autor, estes homens do passado que eu trouxe aqui para vocês como uma imagem. Eu pedi que a IA criasse para mim uma imagem realista e foi isso que ele fez para mim. Eu disse: ChatGPT, cria para mim aí a imagem de Irineu, de tal, aí ele criou essas imagens aí. Evidentemente não é a imagem real, irmãos, a imagem verdadeira, né? Mas é só a título de que vocês possam ter somente uma visualização. Compartilham, você pode diminuir um pouquinho, filho? Obrigado. Compartilham desta mesma opinião, que foi Lucas o autor do livro de Atos, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Eusébio, esses homens aqui que viveram aí entre o final da metade do primeiro século, segundo século. Então, irmãos, porque eu estou trazendo a imagem desses homens, colocando a data aqui, para mostrar para vocês que se estes homens que viveram muito próximo de Lucas confirmaram que foi de fato ele o autor, a gente não tem o que questionar. Então eles estavam muito próximos, nós estamos olhando pelo retrovisor, eles estavam muito próximos, a visão era muito mais nítida nesse sentido. A gente tem outras ferramentas que nos corroboram para que a gente tenha a convicção de que foi Lucas que escreveu o livro de Atos. Isso é dentro de uma temática chamada, ou uma matéria chamada crítica textual, que eu não vou entrar aqui com vocês com relação a isso, mas eu trouxe somente essas fotos aqui, essas gravuras, para os irmãos perceberem. Irineu viveu em 30 a 202, então ele está na fronteira aí de primeiro e segundo século. Você tem aí também Clemente de Alexandria, que viveu em 150 a 215 o ano, né? A faixa etária. Tertuliano, que viveu em 155 a 220, Eusébio de Cesareia, 260 a 339, ele já vai para o quarto século, né? Entre o terceiro e quarto século. Também, meus irmãos, não somente esses grandes homens de Deus do passado, mas também, pode passar, minha filha? Mais uma imagem? Não, nem esse não, nem esse também não, nem não. Aí, segura aí. A gente tem também o cânon muretariano. Eu trouxe essas duas imagens só para os irmãos saberem que eu estou me relacionando a escritos muito antigos.
o cânon muratariano e o prólogo antimacionita. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Então, o cânon muritariano, ou o fragmento muritariano, era um catálogo, meus irmãos, de escritos bem antigos que compõem os antigos escritos do Novo Testamento, e é datado ali próximo do 2º século. É também um escrito muito antigo que valida o que eu estou dizendo para os irmãos. Ele é datado mais ou menos no ano 170, o ano 190, há uma distância de 30 anos aí, mas porque não há um consenso entre a literatura, a data ao certo de quando foi encontrado ou redescoberto esse escrito, o escrito muritariano. Então, não há um consenso exato quanto à datação desse documento, mas lá ele comprova também que esse escrito de Lucas, de Atos, pertence a Lucas. Então, é um documento valiosíssimo porque mostra que, desde os primórdios, aí no 2º século, a igreja cristã, ela já tinha uma lista de livros, muito antes de que esses livros fossem reconhecidos em outros concílios que vai acontecer 3º, 4º, 5º século. A igreja do 1º século, do 2º século, ela já tinha uma lista de livros que ela reconhecia como palavra de Deus. Então, esse documento, o cânon muratariano, ele traz essa informação para a gente. O prólogo antimacionita é um outro documento que já eu vou falar para você. Ele era um documento que já também evidenciava a presença lucana como apreciação da igreja. A igreja já apreciava os escritos de Lucas, e esse prólogo antimacionita já traz informações ali de que a igreja já lia o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos como palavra de Deus. A tradição cristã, meus irmãos, na verdade vê o Evangelho de Lucas e o livro de Atos como um só material. Então, na tradição cristã, está separado aí, daí você tem os evangelhos, aí tem o Evangelho de Lucas, aí depois tem João, depois vem Atos. Mas, na verdade, na tradição cristã, é uma obra única, um único livro possuindo 2 volumes. Então, grave isso aí. É muito comum você chegar em muitos materiais que nos auxilia a estudar a palavra de Deus, como panoramas bíblicos, ou introduções do Novo Testamento, ou comentários bíblicos. Os irmãos que têm algum desse material, é muito comum você encontrar lá o autor que está comentando Atos ou o Evangelho de Lucas, usar a expressão Lucas/Atos, porque ele está entendendo que ali é um volume, que é um só livro, separado em 2 volumes. Então, esse Evangelho de Lucas com o livro histórico de Atos é, na realidade, um livro só, com 2 volumes, meus irmãos. Agora, quem é que foi Lucas? Quem é Lucas? Lucas é um daqueles personagens inspirador. E eu digo que ele é inspirador no sentido de que é possível admirar o seu testemunho pessoal. Segundo a tradição bíblica, ele era, como nosso irmão Jean, médico. Ele era médico. Cadê Ingrid? Está aqui também? Então, ele era médico e trabalhava na área de saúde com a irmã Gemima. Então, ele era médico. Ele era médico e a gente vê isso registrado lá em Colossenses. Abram comigo. Colossenses capítulo 4, versículo 14. Às vezes você já deve ter ouvido falar que Lucas era médico. Mas onde é que está isso na Bíblia? Está em Colossenses capítulo 4, versículo 14. Paulo está falando assim: saúda-vos, Lucas, o médico amado, e também Demas. Então ele está dando saudações
de Lucas, ele diz quem ele é, o exercício dele. Ele é um médico amado, ele é cristão, ele é alguém que era do apreço de Paulo, um grande companheiro. Ele provavelmente, meus irmãos, veio de uma família nobre. Por que ele veio de uma família nobre? Ele estudou medicina. Estudar medicina naquela época não era nada fácil, como também não é hoje. A gente sabe que estudar medicina é algo muito complicado no nosso país, né? Requer muito tempo de dedicação e investimento financeiro. No passado não era diferente, não. Esse homem deve ter vindo de família nobre, por conta disso, por conta desse acesso. A gente sabe muito bem que isso não é uma regra também. Não precisa ser de família nobre para que você estude certo tipo de formação. Mas a gente sabe que, via de regra, quando alguém que não goza de muitos privilégios financeiros e está fazendo uma faculdade de engenharia, por exemplo, ou uma faculdade de medicina, que são as faculdades que investimento alto, você sabe que na sua sala tem muita gente muito mais aparelhado financeiramente. Então, mas Deus dá graça e nem por isso, por falta de muito recurso, você pode deixar de sonhar de ter acesso a um tipo de formação assim. Mas a gente sabe que muita gente quebra esse paradigma, mas é uma realidade. Pra vocês terem ideia, meus irmãos, eu fui pesquisar. O irmão Jean pode confirmar isso comigo. Para cada instituição, a depender da sua classificação, há um valor para se investir no curso de medicina. Então, em Salvador, o curso mais barato, meus irmãos, mensal, custa quase R$7.000 o mês para se estudar medicina. Isso vai variando de escola em escola, que pode chegar até 13 mil, quase 13.500 o curso mensal de medicina. No final do mês, no final do curso, isso seria um investimento se fosse na Baiana, que a Baiana é a mais em conta, seria um investimento de mais de R$500 mil. E na Baiana você tem que pagar ainda 6 meses de antecedência para poder entrar, quando você se matricula. Em uma outra instituição de ensino, lá pelas bandas de São Paulo, que a mensalidade mínima é R$9.000, o curso pode chegar no final dos primeiros anos, que são a formação preliminar do aspirante, ultrapassa R$1 milhão o investimento. Então, a gente sabe que não é fácil, né, irmãos? Não é fácil, é toda uma aparelhagem, é todo um investimento, mas Deus dá graça. Lucas pode ter vindo de uma família muito bem capacitada financeiramente para ele ter acesso a isso. Eu digo que ele teve muito estudo, irmãos, porque quando a gente analisa no original, no grego, os escritos de Lucas e os escritos dos demais autores bíblicos do Novo Testamento, ele tem muita qualidade de vocabulário, de construção gramatical, porque ele teve muita instrução, assim como Paulo. Os melhores escritos do Novo Testamento, a melhor redação é de Lucas e de Paulo. Então, foi um homem muito bem instruído. Aí, para o conhecimento dos irmãos, vocês podem guardar isso aí também. Lucas foi o responsável por 1/3 de todo o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento contém quantos livros, irmãos? Quantos? Fala aí, irmã Eda. 27. 27 livros. Lucas escreveu quantos livros no Novo Testamento? Um livro que é 2 volumes, não é isso? Mas que a gente pode aceitar como 2 livros, tá bom? Que seria o Evangelho de Lucas e o livro histórico de Atos. 2 livros, digamos assim. E representa 1/3 de todos os escritos do Novo Testamento. Porque ele escreveu 27%. Em termos de texto, quantidade de texto, Lucas foi quem mais escreveu. Apesar de Paulo escrever 23% dos livros do Novo Testamento, que representam as 13 cartas que Paulo escreveu. Eu coloquei aí um diagramazinho, eu pedi para a Iá está sendo minha amiga. Faça aí, bote aí 23% de Paulo, 27% de Lucas e o resto
Aí ela esqueceu de colocar ali, tá vendo? Não confie na IA direito, não confie. Fazendo seu trabalho da escola na IA pode dar problema. Ele esqueceu de colocar ali, que não dá para vocês lerem, mas esqueceu de colocar ali Hebreus, esqueceu de colocar ali o Apocalipse, né? Enfim, mas tudo bem. Mas você tem aí, 50% são dos demais autores do Novo Testamento. 23% é o que Paulo escreveu, que são as 13 cartas. Eu ia chamar o irmão Adilto para falar aqui, mas não dá tempo, né, irmão Adilto? O irmão Adilto gravou todos os livros de trás para de ré, de primeira. Que bênção, ainda ganhou sabonete, ganhou tanto presente lá na Sociedade Masculina. E 27% dos escritos representam o trabalho de Lucas em Atos e no seu Evangelho. É bem provável que Lucas tenha abandonado, meus irmãos, a sua profissão. E isso é de admirar. Ele abandonou a sua profissão para fazer o trabalho de evangelista, para ser um comunicador do Evangelho. É bem provável que ele não mais exerceu a sua profissão. Ele pode ter sido, sim, utilizado por Deus para ajudar muitos irmãos nos momentos em que eles passavam por dificuldade, porque ele tinha capacidade e formação para tratar irmãos que estivessem passando enfermidades ou que estavam machucados, como Paulo, muitas vezes machucado, e Lucas estava acompanhando ele, e com certeza Lucas o ajudou muito nisso, mas é bem provável que ele abandonou tudo, jogou tudo para o alto, para ser um missionário. Você jogaria tudo para o alto para ser um missionário como Lucas? Você jogaria anos de investimento da sua vida e consideraria como nada para fazer a obra de Jesus? Lucas foi capaz de fazer isso. Esse homem que escreveu o Evangelho e o texto histórico de Atos, ele foi capaz de fazer isso. É bem provável que ele não mais era reconhecido pela comunidade cristã como um médico em exercício, e sim um cristão que usava até a sua formação para ajudar, mas não para ganhar seu recurso. Ele abandonou tudo para fazer a vontade de Deus. Está disposto a fazer isso? Em Atos a gente vai ver muito disso, irmãos. A gente vai ver muito disso. Gente sofrendo por causa do Evangelho, gente morrendo por causa do Evangelho. Vamos em frente. Então é de se admirar. Eu quero que você também tenha um testemunho admirável como Lucas. Esteja disposto a abrir mão de qualquer coisa pelo reino de Deus. Lucas foi um grande companheiro de Paulo. Ele, lá em Filemon, Paulo dá testemunho a respeito dele. Quantos capítulos tem o livro de Filemon, Érica? Quantos? Um capítulo. Então abre lá o verso 24. 23 e 24 de Filemon. Está escrito assim, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo. É Paulo falando, dando saudações. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Lucas abandonou tudo para ser um cooperador. E Paulo dá testemunho aqui de que ele foi um grande companheiro. Então Lucas seguiu o trabalho missional com Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao versículo... de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11. 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo, você sabe, né? É o último escrito de Paulo. São as últimas palavras do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, dali ele é martirizado, ele morre. É na segunda prisão de Paulo em Roma, que foi escrito a carta de 2 Timóteo. E ele deu testemunho de que Lucas foi o único que ficou com ele. Olha o que ele diz aí. Procura vir ter comigo depressa. Paulo está falando para Timóteo. Vem me visitar. Porque Demas, tendo amado o presente século, Demas não foi aquele que era cooperador? Ele abandonou a fé. Chegou um momento que ele desistiu de Cristo. Ele amou, Demas, amando o presente século, me abandonou
e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e trazei-me, pois me é muito útil para o ministério. Então Lucas foi aquele que ficou com Paulo até o final. Meus irmãos, em tempos de hoje está muito difícil, né? A gente encontrar alguém que vai ficar com a gente do início até o fim. O que mais a gente acha são Demas, viu? Gente que no início da caminhada estende um tapete vermelho para você. Obrigado, meu filho. No início da caminhada, ele estende o tapete vermelho para você. Ele diz que é seu amigão, sua amigona, que vai morrer por você, que vai matar e vai te proteger. E depois ele vira um Demas. Ele ama os prazeres deste século e vai embora. Então vamos pedir a Deus que nos mande mais Lucas, que fica com a gente até o fim. Então, meus irmãos, eu sei que você pode estar se enquadrando muito no que eu estou lhe dizendo, né? Pô, pastor, realmente eu já tive vários Dimas na minha vida. Mas Deus também tem os seus Lucas. Que Deus levante Lucas aqui em nosso meio. Clênia já tem um dela, né? Clênia precisa pedir mais. Não vai te deixar não, minha irmã. Ele vai ficar com você até o final. A gente também tem um outro Lucas Barbudinho aqui, que não está hoje aqui, né? Nossa, é o nosso, esse é nosso. Nosso Lucas. Meus irmãos, há um antigo documento, aquele que eu falei, o prólogo antimacionita. Aí eu quero colocar a imagem de Marcião, isso. Marcião de Sinopes, ele é um herege que viveu aí nessa faixa entre primeiro e segundo século, 85 e 160 depois de Cristo. Ele não reconhecia os escritos do Velho Testamento como palavra de Deus. Esse homem era um estudioso, mas ele não reconhecia os escritos do Novo Testamento como palavra de Deus. Ele dizia que o Deus do Velho Testamento era um Deus mau que matou Jesus. Ele não reconhecia todos os escritos do Novo Testamento. Entre os apóstolos, a sua ideia era muito uma ideia como é aquela me ajuda aí, meu filho, Ícaro, aquela heresia do segundo século que quase destruiu a igreja, gnosticismo. Ele tinha ideias gnósticas, então ele dizia que ele era o apóstolo verdadeiro, que guardava as revelações verdadeiras de Deus. O que ele fez, irmãos? Ele retalhou o Novo Testamento todo. Ele só reconhecia Paulo como um apóstolo verdadeiro. Os demais apóstolos para ele não valia nada. Então ele retalhou os escritos de Lucas, só o que convinha, o que não tinha passagens do Velho Testamento, ele deixou. Os escritos de Paulo, que não fazia menção do Velho Testamento e nenhuma menção de nada, nenhuma personalidade do Velho Testamento, ou qualquer associação, ele retalhou tudo e criou a sua própria Bíblia, que é chamada a Bíblia Macionita. Ele foi declarado herege pela igreja. Mas o documento que eu estou falando, que é o documento prólogo antimacionita, ele serviu para refutar as ideias deste homem, porque ele retalhou as escrituras da palavra de Deus. E neste prólogo antimacionita, que é datado do segundo e terceiro século, para combater as ideias de Marcião, não fez somente isso, não combateu apenas as ideias de Marcião, mas para mostrar que aquelas coisas que ele danificou, corrompeu dos textos de Lucas, era tudo reconhecido por Deus. E ali ele dá prova também desse texto, dá prova de que Lucas era alguém que viveu em Antioquia da Síria. Alguns estudiosos do passado chegavam a afirmar que Lucas era um romano, um cidadão romano mesmo. Mas esse documento, que é muito antigo, dá a prova de que, na verdade, ele era um sírio e que morava em Antioquia da Síria. E que ele nunca casou também. Esse documento diz que Lucas nunca chegou a casar. Ele dedicou a sua vida toda ao Evangelho. Então, ele jogou tudo para cima, e qualquer aspiração humana para servir a Deus. Então, esse documento antigo diz isso. Há um homem também, que eu coloquei a imagem aqui, por favor, minha filha. Esse homem era um
um pesquisador, um arqueólogo escocês. O nome dele é William Hansen. Ele viveu entre o século XIX e XX. Mas ele era um homem que não acreditava que Lucas fosse o autor de Atos, porque ele entendia que havia muita incongruência com as questões que Lucas havia pontuado, histórica, geográfica, ali no seu texto em Atos. Mas como ele é um historiador também, e como ele é um escavador, né, porque a sua profissão eu usei a palavra de arqueólogo, escavação, obrigado, Clério. Ele viajou várias vezes para a Turquia. A atual Turquia hoje representa que região do Novo Testamento? Novo Testamento? Quem lembra? Falei várias vezes aqui já para os irmãos. Você vai lá no mapa e vai ver a Turquia. É grande, né? Representa o que, irmãos? Ao grilo. Representa a Ásia Menor. A Ásia Menor, que Paulo fez a sua primeira viagem, segunda viagem missionária. Aquilo tudo representa a Turquia hoje. Não esquece não, viu, meus filhos? Lembra disso, por favor, guarda essas coisas. Porque é importante, quando você for ler o texto de Atos e começar a ver as cidades que eu vou mostrar para vocês, vou trazer mapa, e você for comparar com o mapa de hoje, o mundo de hoje, é tudo diferente. Mas aí você vai fazer uma correlação. Aonde Paulo se converteu é a atual Turquia hoje, o caminho de Damasco. Então é bom você ter essa imagem, isso é bom. Guarda isso aí, não esquece não, viu? A atual Turquia hoje é que região do mapa bíblico do Novo Testamento? Ásia Menor, tá bom? Cresce aí, viu, meus irmãos, com essas informações. Ásia Menor. E ele fazendo as escavações lá na Turquia, Ásia Menor, por onde Lucas transitou muito com Paulo e outros companheiros, ele viu que Lucas ele encontrou muitas evidências geográficas, políticas, culturais, e ele mudou radicalmente o seu modo de pensar. Esse homem era uma autoridade lá na Europa, e ele passou a defender entre os críticos de que Lucas realmente é o autor desse texto de Atos. Isso foi uma contribuição muito grande, irmãos, para nós, em um período em que o liberalismo teológico já havia se calcificado lá na Europa. Então, ele foi muito útil para defender. E ele chegou a dizer, meus irmãos, coisa linda, ele como historiador e arqueólogo, ele chegou a dizer que Lucas foi um dos maiores historiadores do mundo antigo, dado a presteza, dado a convicção de fatos que ele pôde analisar dentro da história do que Lucas escreveu. Lucas, em vários momentos no texto de Atos, quando a gente estiver lendo, você vai ver ele usando a expressão nós. Isso prova que ele estava presente em muitos momentos. Ele não está presente em todos os momentos do livro de Atos, mas em muitos momentos específicos ele usa o pronome pessoal aí no plural para dizer nós, eu estou também incluído nisso, eu sou testemunha ocular de tudo isso. Onde é que ele escreveu essa obra? Onde é que ele tenha escrito Atos? Não é claro, a gente não tem como afirmar com certeza, meus irmãos, aonde que ele escreveu. Mas muitos chegam a dizer que ele fez esse livro, o Evangelho e Atos, o livro, a parte histórica, em Roma, por volta do ano 60, o ano 62. Isso é a data mais aceitável entre os estudiosos. Quando você vai em uma Bíblia de estudo, você vai ver a datação dentro dessa realidade aí. Mas por que se dizem mais ou menos dentro disso? Porque foi essa mesma época em que Paulo escreveu as suas cartas chamadas Cartas da Prisão. E Lucas estava presente quando ele estava escrevendo essas cartas. Então eles colocam isso aí como um ponto para definir que ele escreveu em Roma, quando Paulo estava preso, e nesse período, que justamente é o ano 60 a 62, o ano da primeira prisão de Paulo em Roma. Paulo teve 2 prisões em Roma.
A primeira foi dentro dessa faixa do ano 60 a 62, depois ele foi solto, passou 2 anos solto, depois foi preso novamente, 64 a 66, que é o tempo do seu martírio. Mas por que não se assevera, irmãos, que a data de Lucas tenha sido antes, muito antes ou muito depois disso? Porque alguns dados históricos não foi registrado por Lucas em um livro histórico, é verdade. Ou seja, Lucas não registrou o martírio de Paulo. A gente só vê Lucas mostrando que Paulo chegou em Roma, no capítulo 28, mas não fala da sua morte, que acontece lá perto do ano 70. Então, é bem provável que realmente a datação esteja correta entre 60 a 62. Estão entendendo, irmãos, o que eu estou falando? Eu estou sendo claro para vocês? Estou sendo, irmãos? Amém, né? Porque é muita informação e eu estou procurando ser bem tranquilinho aqui para vocês capturarem. Então, outra informação muito importante e relevante. Qual foi o ano em que o templo de Jerusalém foi destruído? Isso, Clênio, no ano 70. E foi um acontecimento muito importante para a era cristã e para o judaísmo. Como a igreja, que nasce em Atos, a gente vai ver isso, ainda está numa fase de transição nesta época, naturalmente, se o livro fosse escrito depois desse acontecimento, Lucas deveria ter escrito e registrado que foi Tito, que foi lá, general romano, invadiu a cidade de Jerusalém no ano de 70, por ordem do imperador Vespasiano, e acabou com o templo e destruiu tudo. Não temos essa informação no livro histórico de Atos. Então isso corrobora a dizer que a data realmente tenha sido muito antes do ano 70. Entenderam aí, irmãos? Ele também foi conhecido como um grande historiador, e no estudo de Atos nós vamos navegar por entre algumas cidades importantes. A gente vai ver Judeia, Samaria, Chipre, muitas cidades da Ásia Menor. A gente vai entrar na Macedônia juntos, a gente vai ver a Grécia e finalmente a gente vai chegar em Roma. Então a gente vai fazer uma viagem grande, viu? A gente vai navegar bastante aí com Lucas. Duas figuras, irmãos, dividem este livro histórico ao meio. É verdade que esse livro não se divide em 2 partes apenas, tá bom? Mas se a gente fosse sintetizar o livro histórico de Atos e tivesse, Claudinha, aqui de separar ele em 2 partes, a gente ia ver 2 grandes personagens evidentes aí no livro de Atos. Primeiro é o apóstolo Paulo, capítulo 1 até o capítulo 12 fala de Pedro, perdão. Falei Paulo, não foi? Pedro, tá bom? Então, o primeiro personagem que divide ao meio o livro histórico é os relatos do ministério de Pedro. Então, vai do capítulo 1 ao capítulo 12. Existem muitas nuances e outros personagens orbitando aí esses capítulos que a gente vai ver, personagens preciosíssimos, coisas maravilhosas acontecendo. Mas o foco ministerial ali, a personagem principal no sentido de coluna da igreja é o apóstolo Pedro. Você tem ali ao lado João também, você tem tantos outros, mas Pedro se destaca muito aí, capítulo 1 ao capítulo 12, a gente vai analisar direitinho isso quando a gente estiver vendo cada verso do texto. A gente sabe que qual era a função de Pedro, que Lucas quis especificar aqui em Atos dos Apóstolos. Pedro foi usado por Deus para abrir o evangelho para os gentios. Então ele abre a porta, Jurandir, para os gentios ouvirem o evangelho. Ele abre a porta, mas não é ele que fica falando o evangelho aos gentios. Porque o foco ministerial de Pedro, a gente vai ver, é mais dentro do povo judeu, é mais entre os seus irmãos. Então ele vai trabalhar muito isso. Mas lá no capítulo 10 de Atos, a gente vai ver ele visitando Cornélio, que era um centurião romano, e ganhando toda a sua família. Naquele momento, depois da visão que ele teve, as portas do evangelho foi aberto para todos os gentios. Mas o outro personagem é Paulo, capítulo 13 até o capítulo 28. Paulo é o homem que você já sabe, versado em muito conhecimento, formado aos pés de Gamaliel. Ele é um homem que possui todas as condições para ser a pessoa que Deus
colocaria com todas as credenciais para falar aos gentios em todo o velho mundo conhecido até então. Porque ele dominava muito bem o grego. Ele tinha a cidadania romana que dava a ele liberdade de ir para qualquer lugar com segurança. E ele dominava a literatura hebraica porque ele era fariseu de formação e cristão salvo em Jesus Cristo. Então essa personalidade, esse homem que se tornou o maior evangelista da história, o maior missionário que a igreja já produziu, ele vai ocupar essa maior parte do livro, verso 13 ao verso 28, e nós vamos estudar especificamente todas estas coisas aí com a graça de Deus. Qual o propósito de Atos dos Apóstolos, irmãos? Por que Deus colocou em meu coração a gente estudar esse texto? Porque Atos dos Apóstolos mostra o crescimento da igreja, a expansão do evangelho, e muita coisa vai acontecer em decorrência disso. A gente vai ver a pregação da palavra de Deus fiel sendo exposta, a gente vai ver o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja e o nascimento dela, a gente vai ver sofrimentos, perseguições, muitas curas, milagres, expulsões de demônios, a gente vai ver prisões, fuga de prisão, a gente vai ver, irmãos, um naufrágio cinematográfico, registrado lá no final do livro. A gente vai ver muita coisa maravilhosa aqui, que retrata a igreja do Senhor. E também o livro de Atos é uma chamada para que os irmãos possam viver a graça que há neste livro e retornar às suas aplicações para a vida que nós vivemos hoje. A igreja está muito distante de quem eram os cristãos de Atos. Eu digo a igreja no geral, tá bom, irmãos? Então que o Senhor use este livro e o estudo dele para nos reanimar como igreja local, para olharmos para os personagens deste livro e nos encontrarmos em cada personagem dele. Quando você vê Estevão sendo martirizado, eu quero que você sinta também o martírio com Estevão. Quando você vê Paulo e Silas sendo presos e escoteados quase à exaustão, eu quero que você se veja ali também. Nós devemos nos ver ali, irmãos, porque o que parece é que a gente está vivendo num país das maravilhas e que a gente já esqueceu do que Atos é e que é o retrato da igreja. Atos é para a igreja continuar escrita. Atos foi escrito e é interrompido abruptamente, não tem um amém, lá no final não tem amém ou uma saudação de final, não, termina abruptamente. Ali é a ideia de que somos nós que escrevemos a história agora, que Paulo, Silas, Priscila, Áquila, Estevão, todos esses homens, o próprio Lucas, todos esses personagens fizeram a sua contribuição. Agora é a nossa vez, agora é a sua vez, agora é a minha vez, de nesse tempo, meus irmãos, nós vivermos Atos, nós termos atos que glorifiquem o nome do Senhor, amém? Então eu espero, irmãos, que esse livro seja muito edificante e a gente possa, pelo poder do Espírito Santo, evangelizar, romper as barreiras culturais, romper as barreiras geográficas, romper as barreiras étnicas, romper as barreiras pela evangelização, que essa igreja volte a ser uma igreja evangelista, evangelizar, como aconteceu ontem, mas fazer com propriedade, que Atos, estudar Atos dos Apóstolos e incendeie o nosso coração, novamente, para a missão. Atos está aqui, toda a igreja deveria estudar Atos, todas as igrejas do Senhor, locais, deveriam estudar o livro de Atos, e nós, pela misericórdia do Senhor, iremos fazê-lo, amém? Vocês vão comigo? Vão estar aqui domingo de manhã, acordar cedinho, para vir trazer o seu papel para anotar, aprender e crescer. Vamos ao verso 1 e verso 2? Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, retratando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu vou... Oi? Alguém me falou alguma coisa? Atos 1, 1.
Sim, Atos 1, tá bom? O primeiro livro você já sabe. Qual é o primeiro livro que ele está falando aqui? Depois do que eu falei, Lucas. Fala mais alto aí. Lucas. Eu escrevi o primeiro livro, eu escrevi o Evangelho de Lucas. Você já sabe que é o primeiro volume. Obviamente, tem o mesmo destinatário desse segundo volume aqui que a gente está vendo, que é Atos dos Apóstolos. Quem é o destinatário aí, meus irmãos? Olhinho no texto? Teófilo. Teófilo, meus irmãos. A gente não sabe muito bem que homem é este. A gente não tem muitas informações escriturísticas aqui da palavra de Deus, quem é este homem, mas a gente sabe que ele foi um cristão. E a tradição aponta que ele foi quem financiou essas pesquisas de Lucas para escrever esse livro em 2 volumes. Teófilo. Veja comigo, por favor, vamos lá no primeiro volume, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Qual é o primeiro volume? Vai lá em Lucas. Vai lá no primeiro volume, versículo 1 ao versículo 4. Lá está escrito assim. Ô meu filho, me dá 15 minutos da sua aula, por favor, viu? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação, foi tempo, foi esforço, foi trabalho, de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhais plena certeza das verdades em que fostes instruídos. Ele é cristão, está vendo? Ele é um cristão, ele foi instruído nas verdades de Jesus e o que ele fez? Eu quero um relato bem detalhado, bem escrito, e você, Lucas, produz isso para mim. E Lucas, claro que inspirado por Deus, fez esse trabalho. O nome grego, irmãos, Teófilos, é uma transliteração para o português Teófilo do nome grego Teófelos. No grego é Teófelos, no português aqui está Teófilo. É uma transliteração praticamente bem assertiva. Significa este nome amigo de Deus. Teófilo significa aquele que ama a Deus. Theos, do grego Deus, Theos, Deus, Philos ou Filéu, amigo ou filho ou amante. Então, no sentido aqui, a gente pode dizer que ele era chamado como amigo de Deus, como quem ama ao Senhor. E na parte B do primeiro verso de Atos, ele escreveu assim, na primeira parte da parte B, Lucas escreveu assim para Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então assim, o nome Teófilo, quando ele recebeu de batismo, talvez não tinha grande significado para ele, mas depois de cristão, passou a ter todo o significado, em Wilton. Depois de convertido, ele passou realmente a entender que ele era amigo de Deus, amigo de Cristo, amado por Deus e amante de Jesus. Ele falou assim, relatei tudo que Jesus começou a ensinar e começou a fazer. Obviamente, meus irmãos, isso aqui é uma figura de linguagem, sabe? Tudo que Jesus ensinou e tudo que Jesus fez. Lucas não está dizendo que ele escreveu ipsiltre tudo que realmente Jesus fez ou tudo que realmente Jesus ensinou, até porque não tem como fazer isso. Você lembra lá do texto de João? João disse que nem todos os livros, lá no último capítulo de João, ele diz, nem todos os livros seriam capazes de registrar tudo que Jesus fez e ensinou. Então essa expressão aqui que ele está dizendo que o objetivo era relatar tudo o que Jesus fez e tudo o que Jesus ensinou, é no sentido de que ele realmente registrou tudo aquilo que o Espírito Santo quis que fosse útil para que, em primeira instância,
Teófilo crescesse na fé, amadurecesse no conhecimento de Deus, amasse mais a Jesus Cristo e crescesse como um bom testemunho no meio dos cristãos. Então, a função desse tudo que Jesus escreveu, ou tudo que Jesus ensinou e tudo que Jesus fez, é tudo que fosse necessário para o crescimento de Teófilo. E falando para o lado de cá, para nós, tudo que nós precisamos para nosso crescimento e edificação também. Em outras palavras, meus irmãos, se nós estivéssemos apenas o Evangelho de Lucas e não tivéssemos os outros evangelhos e os outros escritos, seria suficiente, porque é a palavra de Deus, para nos dar tudo o que precisávamos saber. Mas Deus foi gracioso conosco e nos deu outros evangelhos e outros escritos também. Isso é a sua graça. Mas, por exemplo, tem muitos relatos em Mateus, em Marcos e em Lucas que você não em Mateus, Marcos e João que você não encontra em Lucas. Isso prova que realmente nem todas as coisas que estão registradas em Lucas foram tudo que Jesus fez. Por exemplo, em Lucas você não tem o registro da ressurreição de Lázaro, mas foi fato registrado lá em João. Você não tem o milagre da transformação da água em vinho, que foi registrado lá em João. Em Lucas não tem. A parábola da vinha dos trabalhadores está em Mateus, em Lucas não tem. O registro de um surdo que não falava direito e foi curado por Jesus está registrado em Marcos e Lucas não tem. Então, daí a gente vê que nem todas as coisas foram escritas ou foram registradas. Obviamente, era esse o propósito que o qual Lucas está falando ali. Veja agora o verso 2, meus irmãos. No verso 2 diz assim: até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. O relato veio assim, de tudo que Jesus fez, de tudo que Jesus ensinou, até o dia em que ele deu o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolheu. Esta palavra aqui, mandamento, meus irmãos, é muito importante. Aqui eu quero mostrar para você com muito detalhe essa palavrinha aqui. Todas as obras e milagres que Jesus fez, todos os ensinos, parábolas e pregações que Jesus, e discursos que Jesus falou, foi por obra do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo movendo Jesus para falar tudo aquilo. E essa palavra aqui, mandamentos, quando você vai ver no original, ela não é a palavra nomos. O substantivo nomos, no grego, significa lei, ou também mandamentos. Não é essa palavra que Lucas usa. Lucas é muito rico, literalmente. Então ele usa uma outra palavra, ele usa um verbo, para mostrar uma ação aqui, que é muito importante. Ele usa o verbo entelomai, que foi traduzido para a gente aqui como mandamentos. Significa o quê? Significa que Jesus deu ordens, Jesus comissionou, Jesus instruiu com autoridade. Quem? Os seus apóstolos. Então, Lucas está registrando e ele está dizendo que ele está em consonância com tudo o que os apóstolos aprenderam, tudo o que os demais apóstolos ensinaram. Esse verbo aqui, meus irmãos, ele tem uma condição gramatical muito importante que eu queria falar para os irmãos aqui. Ele está no particípio auristo masculino nominativo. O que é isso, pastor? Claro, fica às vezes bem complicado, né? Para você o que significa isso, mas faz toda a diferença. Eu trago essas coisas aqui porque é importante, tá bom? O caso nominativo, meus irmãos, sempre que a gente vê no texto, se refere ao sujeito da frase. O sujeito da frase aqui é quem? É Jesus. Foi ele quem deu o mandamento. A condição aqui de ser auristo é o verbo que significa uma ação que foi realizada completamente no passado. E tem os seus efeitos ainda. Os seus efeitos perduram. Então, Jesus fez tudo aquilo, instruiu os seus discípulos, orientou os seus apóstolos, deu toda essa capacitação para ele e os seus efeitos continuam até hoje. E se continua até hoje, chega até a porta de quem?
Chega lá na casa de Clarinho. Chega lá na sua porta, bate lá, Ei, Clarinho, os efeitos que Jesus fez tem que chegar na sua vida. Porque se Lucas escolheu este verbo, ele queria comunicar isso. Os efeitos continuam. Os efeitos de Atos precisam continuar, irmãos. Tem que continuar em nossa vida. Tem que continuar hoje. Ele primeiro instruiu os apóstolos. Quem ele está instruindo hoje? Eu e você. Então, os efeitos de Atos têm que chegar na porta da minha casa, tem que chegar na minha vida, tem que chegar na nossa igreja. A nossa igreja aqui tem que ser tocada por isso. Essa palavrinha mandamento, dentro desse verbozinho que eu estou dizendo, está em uma condição que mostra isso, que Jesus Cristo foi quem realizou esta obra, não foi ninguém, foi o próprio Deus, foi Jesus que realizou. Quem começou a fazer a obra foi Jesus, capacitou seus apóstolos, e depois, quem ele quer que continue essa obra? Clarinho, Wilton, eu e você, reescrevendo Atos. Então, foi Jesus que começou primeiro a ensinar e a fazer. E hoje quem ensina e quem faz somos quem? Quem, irmãos? Somos nós. Atos nos mostra isso. Atos nos leva para esse sentido. Então, isso é bonito, irmãos. Você pegar a palavrinha aqui no grego, mas saber o sentido que ela vai ecoando. Então, esse mandamento que Jesus começou a dar aos seus discípulos é nosso, pertence a nós também, porque ecoa até hoje. Essa igreja precisa caminhar como os cristãos de Atos dos apóstolos. Claro que dentro de nossa contemporaneidade, claro que dentro, irmãos, das nossas realidades, são realidades distintas, mas o mandamento continua. Foi Jesus que nos deu a ordem, foi Ele que nos convencionou. Amém? E esse termo mandamento também, ele está no particípio, porque o particípio no português, ele sempre acompanha um verbo auxiliar, não é, Clene? Sempre acompanha o verbo auxiliar. E no grego não é diferente, não é como no português, mas transmite a mesma ideia. Este verbo mandamento está auxiliando um outro verbo mais à frente, que é o verbo elevou. Veja aí comigo no verso, a parte B do verso 2. Depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo, a palavra mandamento, que é o verbo grego que eu estou explicando direitinho para vocês aqui, ele está auxiliando este outro verbo aqui, dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos, aqui escolhera, foi elevado. Esse verbo é um verbo principal aqui no texto. Ele é o verbo principal que está sendo suportado ou auxiliado pelo verbo mandamento no grego. Ou seja, este verbo aqui também está na condição auristo, para dizer que esse evento aconteceu e foi completo, que é quando Jesus foi elevado às alturas, a ascensão de Jesus Cristo, e ele está em uma condição agora, não na voz média, porque o primeiro verbo está na voz média, mostrando que Jesus foi quem fez, foi ele quem ensinou, foi ele que falou. Esse verbo aqui, elevado, ele está numa condição gramatical passivo, que é quando o sujeito sofre a ação. Não é isso, Miralva? Né, minha filha? É quando o sujeito sofre a ação. O que o autor está querendo dizer? O que Lucas está dizendo? Que Jesus foi elevado, ele não subiu por si mesmo, ele foi levado pelo Espírito de Deus, ele foi levado por Deus aos céus. Indicando o que, irmãos? Que desde o início, quando Jesus começou a ensinar e a fazer todas as coisas, ele sempre foi dependente do Espírito Santo, até o dia em que ele foi elevado aos céus, até ressurreto e elevado aos céus. Esse verbo elevado aqui, como está na condição passiva do verbo, está dizendo que ele não fez por si mesmo, ele fez na dependência de Deus. Ele foi elevado aos céus e foi recebido por Deus. A sua obra de redenção foi completa. Tudo o que ele ensinou aos discípulos, ele ensinou de forma completa. Tudo o que ele fez de forma completa e foi recebido por Deus dos céus. E agora quem vai dar continuidade para a honra e glória dele somos nós. Amém? Caminhando para as minhas palavras finais, isso aqui, irmãos, é a transição do livro do Evangelho de Atos, ou do Evangelho de Lucas, para o livro histórico de Atos. Vocês pegaram aí?
Caminhando para as minhas palavras finais, Atos dos Apóstolos também foi escrito para que a igreja contemporânea leia, se encante e seja engajada nessa jornada. A jornada da igreja não parou, irmãos. Hoje o que a gente mais tem são igrejas completamente descaracterizadas do testemunho de Atos. A gente tem igreja de todo tipo e muito distante do que era o testemunho dos primeiros cristãos. Eu não estou dizendo que a gente vai fazer o nosso prédio como um prédio do primeiro século, até porque eles nem prédio tinham nessa época. Mas que nós possamos suscitar no nosso coração a mesma fé, o mesmo ânimo, o mesmo desejo, o mesmo poder, ser guiado pelo mesmo poder do Espírito Santo. Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor como aqueles homens fizeram. É a nossa transição, irmãos. Todo cristão tem que transicionar dos evangelhos para Atos. Nós não podemos ficar só nos evangelhos, nós precisamos também de Atos, como Lucas fez, escreveu tudo o que Jesus fez e realizou, e agora, no segundo volume, ele está escrevendo tudo o que os apóstolos e os santos servos do Senhor realizaram. Nós precisamos dos evangelhos, nós precisamos de Atos também. E Jesus nos incumbiu, irmãos, de continuar essa escrita. Nós precisamos continuar o escrito de Atos dos Apóstolos. Nós temos que nos enganjar na obra missionária. A obra missionária para nós, irmãos, não pode ser apenas sustentar um e outro missionário. O irmão Carlos da tesouraria junto com o Tinga ir lá e depositar o dinheiro dos missionários. Não, é muito mais do que isso. Nós precisamos nos enganjar novamente, meus irmãos, com o Evangelho, em pregar o Evangelho aos nossos vizinhos, trazer pessoas para a casa de Deus, ganhar novos cristãos. Até o final desse livro, eu quero lhe perguntar quantas almas você ganhou para Jesus. E eu quero que você me dê com muita alegria e satisfação. Foi esse. Está aqui, pastor, aqui, ó. Esse aqui. É a igreja enganjada no trabalho do evangelismo, irmãos, que infelizmente ela esqueceu. E a gente está preocupado com tantas outras coisas e pregar o evangelho e fazer aquilo que o Senhor disse lá em Mateus 28, a gente esqueceu, ir por todo o mundo e pregar a toda criatura. Quem crê e ser batizado será salvo. Então, Atos também é para que lembremos que nós não somos apóstolos, não com vocação, mas de forma missional somos sim, porque o nome apóstolo significa aquele que são enviados. Deus nos envia, irmãos. Deus quer enviar a igreja do CIA, Deus quer enviar os discípulos do Senhor que congregam aqui, enviar para os bairros, enviar para as cidades, a gente abrir novos trabalhos, meus irmãos. Sabe, se Deus nos der a alegria que no final do estudo de Atos, pelo menos uma nova congregação nascer aqui em nosso meio, a gente ter condição de abrir um novo trabalho de uma forma correta, coerente, plantar um novo trabalho, mostrando que nós somos como a igreja que o Senhor determina que seja. Então vamos nos enganjar, meus irmãos. Vamos deixar de nos preocupar com trivialidades e buscar a nossa função de evangelizar este mundo, de pregar o evangelho para os nossos parentes, para os nossos vizinhos próximos, as pessoas que estão lá, o padeiro, o açougueiro, o homem da feira, o rapaz que vem entregar a sua entrega do iFood, do que mais? Mercado Livre e tantas outras coisas. Tem que aproveitar, irmãos. Mas isso só pelo poder do Espírito Santo, só pela graça do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Atos foi escrito para isso, para que a gente volte a levar a todos o reino de Deus, a expansão do reino de Deus pela glória do nome de Jesus Cristo. Então, como eu disse, os demais personagens de Atos já fizeram a sua contribuição. Agora é a nossa parte, agora é a nossa hora, agora é a nossa vez.
Então, apertem os seus cintos comigo e nós vamos juntos. Vamos nos esforçar juntos, irmãos. Vamos trabalhar juntos. Atos dos Apóstolos também mostram a igreja unida e não a igreja separada. Mostram a igreja em um só propósito, não a igreja fracionada em grupinhos. Mostra que a igreja tem um líder só. Apesar de você ter dois grandes personalidades, há um líder só. Eles fazem tudo em prol do nome de Jesus. Então os apóstolos não se importam porque tem agora diáconos. Você vai ver quando nasceu os diáconos da igreja. E os diáconos estão servindo muito bem, cheios de poder, sinais e prodígios, os diáconos. Então, a igreja se mostra unida em Atos dos Apóstolos, em prol de um só propósito. Quando um sofre, a igreja toda está sofrendo. Quando alguém é livre, a igreja toda se alegra. Então, irmãos, Atos dos Apóstolos vai nos unir mais, vai nos unificar mais, todos em um só propósito, que a gente não possa ter aqui partidarismo ou o departamento de missões é só da irmã Ieda, ela que se vire. Não, o departamento de missão é nosso, é da nossa igreja, departamento de homens, de mulheres, enfim, todos, é de todos nós, departamento de família, de casais, é de todos nós. Então é um livro significativo, meus irmãos. Então, por que Atos é importante para nós? Porque ele chama a igreja contemporânea de volta ao caminho, que o Senhor Jesus nos conduza a este caminho para a sua glória. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu nem tomei seu tempo todo, não foi, meu filho? Pastor bondoso. Então vamos lá. Eu estou pensando aí, irmãos, que a gente vai ficar uns 3 anos aí estudando Atos, viu? Mínimo, 28 capítulos, fazendo devagarzinho aí, mas vamos, que vai ser uma delícia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela introdução de Atos dos Apóstolos e pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude a reescrever essa história. Nos ajude, Senhor, a sermos enganjados e que uma nova igreja, Senhor, renovada nesse sentido, nasça ou renasça em nosso meio. Que a primeira igreja batista regular do CIA retome, Senhor, o foco e o motivo de glorificar o Teu nome. E que através, Senhor, do estudo de Atos dos Apóstolos, nós possamos encontrar esse caminho e glorificar o Teu santo nome. E haja muita edificação, crescimento, maturidade, Senhor. E também libertação no meio do Teu povo. No nome de Jesus oramos, gratos. Amém.